Passou 3, 4, 5, 7. Falei, Jesus, eu tô aqui. E eu quase completei o 1 ano lá em Guaratiba. Quase que eu completei o ano completo lá. E, irmãos, eu agradeço ao Senhor por Ele ter me enviado para aquele lugar. Ali eu cresci. Ali eu aprendi a dizer não, que era para mim uma coisa mais difícil, era dizer não. E ali foi onde eu aprendi. Apanhei muito, mas eu vivi muitas experiências incríveis com o Senhor naquele lugar. E ali eu pude ver o que o Senhor tem feito ainda. Ali eu pude ver mulheres sendo transformadas assim, por completo. Mulheres que eram vividas de formas horríveis no mundo, eram espancadas, eram violentadas, viviam pelas ruas, usando drogas, e elas ali foram transformadas por Jesus naquele lugar. Então, depois dali, fiquei 8, 9 meses em Guaratiba, e depois fui transferida para a Missão Madureira. A Cristolândia é a Missão Madureira. E lá é onde a gente faz o acolhimento da triagem masculina, né? E o atendimento social, que é onde a gente abre os nossos portões para as pessoas em situação de rua, dependência química, assista culto, toma café da manhã, almoça, toma banho, recebe roupa nova, e assim eles voltam para a rua, né? E ali também é a porta de entrada da Cristolândia masculina, né? E aí, quem decide mudar de vida, eles começam por ali. A gente recebe eles ali, passam mais ou menos 30 dias com a gente, e depois eles são transferidos para as unidades masculinas, que tem uma em Alcântara, a outra em Santo Antônio de Pádua. Amém? Eu vou pedir para colocar o slide para mim, por favor. E aí, estava por lá em Guaratiba, estive lá até ontem, e aí é um pouquinho da minha história. E eu queria mostrar um vídeo para vocês, para vocês verem o porquê a gente faz esse trabalho. O porquê a gente está ali, na Cristolândia Madureira, fazendo esse trabalho, que é tão difícil, mas é tão necessário. Pode colocar para mim o vídeo, por favor? Será que eles têm fome? Um bom lugar para dormir? Será que quando cai a noite, vem a escuridão, eles estão seguros? Será que contra o frio eles têm proteção? Será que existe um ombro amigo para os consolar? Eu me preocupo se meus filhos estão bem, assim como você está, sentado em minha mesa, comendo com fartura, enquanto o resto da família encontra-se perdida. Será que ouves minha voz? Será que entendes minha dor? Encontre os meus filhos e estenda o meu abraço. Carregue nas cidades meu olhar e eles me reconhecerão. Encontre os meus filhos
meus filhos estão bem, assim como você está. Sentado em minha mesa, comendo com fartura, enquanto o resto da família encontra-se perdida. Será que ouves minha voz? Será que entendes minha dor? Encontre os meus filhos e estenda o meu abraço. Carregue nas cidades meu olhar e eles me reconhecerão. Meus abraços, meu olhar de compreensão. Onde estão os que se chamam de meu corpo? Será que ouvem minha voz? Atualmente, quase 230 mil pessoas em situação de rua no Brasil. Está quase chegando a 8 mil pessoas no Rio de Janeiro em situação de rua. O Brasil é o maior mercado consumidor do crack e tem aumentado 20%. É urgente essa obra. É urgente isso que a gente faz. A gente atende pessoas que as pessoas de fora ignoram, passam longe, mas eles também precisam de Jesus. Eles também precisam ser alcançados pela verdade de Jesus. Então é por isso que a gente está ali, na Cristolândia de Madureira, fazendo esse atendimento social, recebendo eles. E a verdade é a seguinte, eles só vão pela comida. Só que a gente encontrou uma estratégia. Eles vão para encher a barriga. Mas a gente encontrou uma estratégia de que eles saiam dali com a palavra que liberta. É somente 10 minutinhos. Se passar disso, eles já ficam agoniados. Mas são 10 minutinhos intencionais para que a palavra do Senhor entre ao coração deles e que um dia acham uma terra fértil. Porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. Então nós temos a certeza de que o Senhor tem feito coisas ali naquelas pessoas, na vida daquelas pessoas. Muitas pessoas viram para a gente e falam assim: que trabalho é esse? Vocês estão enxugando gelo. Eu creio que o Senhor tem poder para transformar, amém? Vocês estão comigo? Então eu creio que a gente não está enxugando gelo. Eu creio que a gente está ali à frente fazendo o trabalho e o Senhor ele tem movido aquele lugar e o Senhor tem transformado aos poucos. E às vezes eu nem vou ver. Eu nem vou conseguir colher a semente que está sendo plantada. Mas o Senhor está fazendo algo naquele lugar. Amém? Pode passar, por favor? Cristolândia, né? Um lugar de esperança para uma nova vida. Pode passar? Eu já falei sobre o desafio. E aí são as fases da Cristolândia, né? Falei sobre a triagem, que é o momento de adaptação deles. A masculina é diferente da feminina. A masculina, a gente recebe lá na missão, passa o período de adaptação ali com a gente, de no máximo 30 dias, e ali a gente resolve questões de saúde, de documentação. Muitos deles não vêm com documento, então a gente tem uma parceria para
conseguir esses documentos, tirar a identidade, certidão de nascimento. Então, ali é esse período que a gente cuida deles, da adaptação e questões burocráticas de documento, de saúde. Então, esse é o período que eles passam com a gente ali de, no máximo, 30 dias. Passou os 30 dias, eles são transferidos para a fase 1, que é em Alcântara ou em Santo Antônio de Pádua. E lá é a fase da desintoxicação. Lá eles estão passando pelo processo da desintoxicação. E lá tem a caminhada de discipulado, os missionários caminham perto deles, caminham junto a eles. Tem o curso de música com o pessoal do Sons da Missão, que eles já estiveram aqui, né? Vocês já conheceram um pouquinho do projeto deles. Então, eles têm tem voluntários missionários, né, que vão às unidades para dar aula de música para eles, violino, trompete e por aí vai. E lá eles estão na fase da desintoxicação, que é pelo período de 6 meses a 8 meses, mais ou menos. Passou esse período, eles vão para a fase 2, que hoje é na unidade de Campo Grande. E aí a fase 2 já é a fase da ressocialização. É a fase que eles começam a fazer cursos profissionalizantes. Eles fazem... quem não terminou os estudos, né, eles têm preparo para a prova do Enseja, para a prova do Enem. Tem professores voluntários que vão lá, dão aula para eles. E é a fase também de visitar a família. Muitos deles são... A família já não tem mais o interesse de estar perto. E ali já é mais a parte de... reconquistar, né, a família. Então, já tem essa parte de visitar a família, eles já visitam, eles já saem sozinhos, diferente da fase 1 e da triagem. Triagem e fase 1 é sempre acompanhado com o missionário. A fase 2, eles já podem sair sozinhos para resolver alguma coisa, ir a um médico. Já é a parte que eles começam a se ingressar novamente no mercado de trabalho. Então, a fase 2 do projeto da Cristolândia é essa fase de ressocialização, para que eles voltem ressocializados para a sociedade dignamente, novamente. Né? Então, essas são as fases da nossa Cristolândia. A feminina já é diferente. A feminina já passa todo o período em um lugar só. Porque mulher já é mais a questão de... relacionamento, né? Elas precisam ter confiança e relacionamento com os missionários. Então, por isso, elas passam as 3 fases no mesmo sítio, no mesmo local. O homem já tem mais aquele negócio de conquista, né? Subir de nível, conquistar algo. Então, por isso que eles têm essas 3 fases e 3 sítios diferentes, 3 lugares diferentes. A feminina já passa as 3 fases no mesmo sítio. Por exemplo, em Guaratiba, triagem, fase 1 e fase 2 no mesmo sítio. Todo mundo junto ali, né, caminhando junto no mesmo sítio. Tá bom? Pode passar, por favor. Essa daí é a nossa linda Missão Madureira. Nosso prédio ali, tem a fotinha ali. E ali conta um pouquinho do nosso trabalho, né, que eu já contei mais ou menos, sobre o atendimento social. Nós abrimos o nosso portão às 9 horas da manhã, e aí a gente recebe eles com o culto. O culto é 2 louvores e uma palavra de, no máximo, 15 minutos. E aí, depois disso, é servido o café da manhã. E aí eles tomam o café da manhã com um prato de angu, doce, pão, café com leite. Depois que eles terminam de tomar o café da manhã, eles são direcionados para o banho. E aí, no banho, eles recebem uma roupa limpa. A roupa que eles estão é descartada. E aí, eles recebem uma roupa limpa e voltam para o templo, que aí, às 11 horas, acontece outro culto. E aí, mesma coisa, 2 louvores, uma palavra breve para o almoço. E aí, depois disso, eles vão embora. E aí, a gente faz a nossa limpeza geral na nossa unidade. Tá? Pode passar, por favor. Aí são um pouquinho das fotos, né? Da gente lá, a minha formatura ali embaixo, o dia da formatura do Radical, dia de ação social na Cracolândia. Tem uma foto ali também em Guaratiba.
Pode passar, eu acho que acabou, né? Chegamos na parte mais emocionante, né? Que são os testemunhos. Ali, nós temos 2 testemunhos. O Márcio, que está lá no canto esquerdo. O Márcio, ele vivia nas ruas. Ele estava em situação de rua. E um belo dia, ele conseguiu pedir ajuda. Mas vou colocar um áudio que ele vai contar um pouquinho do testemunho dele. É um pouquinho da história do Márcio. E eu estou podendo, né, tendo o privilégio de caminhar com ele agora, que ele já está ressocializado. Só que um tempinho atrás aconteceu algo. Depois que ele já estava ressocializado, ele estava com uma pendência na justiça. E um belo dia, estavam lá na unidade, no atendimento social, e chegaram os policiais, armados, bateram lá na porta do nosso gestor, falou: olha, tem um mandato aqui e eu vou ter que levar ele. Não tinha o que ninguém fazer, né? Levaram ele. E ele ficou, se eu não me engano, 6 meses na cadeia. E o nosso coração aflito, né? Porque na cadeia tem de tudo. E o nosso coração aflito, orando. E quando ele voltou, quando ele saiu da prisão, eu estava lá na missão. E ele voltou magrinho, debilitado, né? Só que uma palavra que ele falou para a gente,
que marcou muito, missionária. Foi muito difícil. A droga vinha na nossa mão, de graça. A droga vinha de graça para a gente. E foi muito difícil dizer não. Mas eu olhei para trás. Eu lembrei da minha vida passada. E eu vi que essa vida não dava mais para mim. Eu lembrei do que vocês diziam para mim. Do que Jesus dizia ao meu respeito. E eu via que não era para mim. Foi difícil. Mas eu consegui permanecer firme. E não usei nada. Estou limpo. E voltei para testemunhar mais uma vez de que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Nesse dia nós ficamos muito aliviados. Porque ele entendeu o propósito de vida para ele. Ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. E ele foi firme. Irmãos, eu imagino que não deve ter sido nada fácil. Mas ele disse que colocava o seu joelho no chão e clamava ao Senhor: Jesus, me ajuda, porque sozinho eu não vou conseguir. Senhor, me ajuda. E ele conseguiu, ele venceu mais uma vez. E hoje ele está lá com a gente, servindo com a gente, trabalhando também de carteira assinada. E ele tem testemunhado para muitos ali o que Jesus tem feito na vida dele, né? Do lado é a Carla. A Carla, ela chegou lá na unidade feminina ano passado. Eu estava lá, recebi ela. Ela chegou, irmãos, como a nossa gestora Neusimar diz, pele, osso e coração batendo. Chegou magrinha e séria, com aquela cara ali que ela está. Ela não demonstrava nenhuma reação em nada. Nenhum sorriso, nem tristeza, nada. E aí a gente foi caminhando com ela. Fomos caminhando. E aí ela contou o seu testemunho pra gente. Ela falou: missionária, eu vivi 1 ano e 7 meses na rua. Eu era aviãozinho, eu acho que se chama, que ia na boca de fumo, buscava droga para levar para as pessoas, né? E nesse morro tinha um policial, que ela chamava de chaveiro. E ali esse policial, sempre que pegava ela descendo com droga, ele batia nela. Toda vez que ele pegava ela, ele batia nela. E ela não tinha mais medo dele. Ela não tinha mais medo. Ela ia, subia, descia, ele ameaçava ela, falava que ia bater e ela não tinha mais medo. E ela chegou com o coração muito amargurado. E um belo dia ela estava lá, né, na cidade dela. E mais uma vez, como todos os dias, ela subiu para buscar droga. E o policial falou para ela assim: se eu te ver aqui de novo, eu vou te matar. E a sua família não vai sentir nem seu cheiro mais. Só que ela não tinha mais medo dele. E aí, nesse dia, ela descendo o morro, ela diz que ela parou para pensar e falava: o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu estou aqui? E aí ela parou e pensou: eu preciso de ajuda. E aí o telefone dela tocou. E era o filho dela. O filho dela já tinha praticamente desistido dela. Já tinha saído da cidade de onde eles moravam, veio para o Rio, porque ele estava atrapalhando a caminhada, ela estava atrapalhando a caminhada dele. E aí, nesse dia, o filho dela ligou para ela, falou: mãe, você quer ajuda? Eu consegui um lugar para a senhora ir. E ela falou: filha, eu quero, mas você precisa comprar a minha passagem. Porque se você me mandar o dinheiro, eu vou gastar e eu não vou. E o filho dela comprou a passagem para ela no outro dia, para o outro dia. Eu acho, se eu não me engano, isso era uma quinta-feira. Comprou para ela vir para o Rio, ela era de Itaperuna, vir para o Rio na sexta-feira. E aí ela foi. Na sexta-feira ela acordou com muita vontade de ir de novo, mas ela decidiu vir para o Rio de Janeiro
para ir para Cristolândia ser acolhida. E ela disse assim para a gente: missionária, se eu não tivesse vindo, naquele dia, eu ia subir mais uma vez para a favela, mas poderia ser a minha última vez. Porque o policial ele ia me matar. E aí, ela veio para o Rio de Janeiro, na terça-feira ela chegou lá para a gente. Magrinha, com uma cara séria, sempre com o rosto fechado. E nós fomos caminhando com ela, discipulando, conversando. E um belo dia, irmãos, eu pude ver a Carla, que não chorava e que não ria, aos prantos na presença do Senhor. Uma igreja foi lá nos visitar e a palavra que a irmã trouxe naquele dia falou diretamente ao coração dela. E ela se reconciliou com Jesus naquele dia. E a gente pôde ver a Carla em prantos, chorando. E ela falava: missionária, que alívio que eu sinto no meu coração. Porque há muitos anos eu não sabia o que era mais chorar. Eu não sabia mais o que era sorrir. E hoje eu sinto alívio e alegria de poder chorar na presença do Senhor. E a partir dali a gente foi caminhando com ela. Ela se batizou lá na unidade. Hoje ela está na segunda fase, prestes a ser ressocializada. Já conseguiu a sua casa, já está trabalhando de carteira assinada. Já conseguiu a sua casa, já vai alugar a casa, já conseguiu os móveis para mobiliar a sua casa. E o Senhor tem feito grandes coisas na vida da Carla. Antes ela era uma mulher sem medo de nada, uma mulher que estava nas ruas, vivendo dependente da droga, e hoje ela é totalmente dependente do Senhor. O Senhor transformou a vida da Carla por completo. E o Senhor tem feito grandes coisas na vida dela nesse tempo. E é um privilégio, irmãos, fazer parte disso tudo. O Senhor ele não precisa de mim, mas Ele me deu essa oportunidade de estar vivenciando e testemunhando daquilo que o Senhor tem feito neste lugar e neste tempo ali na Cristolândia. Amém? Irmãos, e aí eu estava pensando, né, ao Senhor, falando: Jesus, o que eu vou trazer, né? O que o Senhor tem para falar conosco neste dia? E aí me veio uma canção na minha mente, que é mais ou menos assim, acho que os irmãos conhecem, mais ou menos assim. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo meu. Eu te louvarei conforme a tua, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E o Senhor me deu essa canção. E Ele ministrou ao meu coração sobre consagração. Consagrar a nossa vida ao Senhor. A referência está em Levítico, capítulo 20,
versículos 7 e 8. Levítico 20, 7 e 8. Amém? Ou misericórdia. Levítico 20, versículos 7 e 8 diz assim a palavra do Senhor: Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Levítico 20, 7 e 8 está no contexto de um chamado à santidade em meio a um mundo corrompido. Israel, ele deveria ser diferente dos povos pagãos. Assim como nós deveremos ser diferentes desse mundo, consagrados e obedientes ao Senhor. E aí eu dividi em 3 pontos, rapidinho, para a gente pensar um pouquinho sobre a consagração, né? E o primeiro ponto é a decisão da consagração. Diz, né? Consagrem-se, porém. Ou seja, a parte que depende de nós. É uma decisão que depende de nós. A primeira coisa que a gente precisa fazer é decidir se consagrar ao Senhor. Essa é uma escolha pessoal, intencional, de se separar do pecado para viver uma vida que agrade ao Senhor. Consagrar-se é entregar o coração, a mente, o corpo e os sonhos ao Senhor por completo. E é muito difícil, né? É muito difícil a gente se entregar ao Senhor por completo. Nós somos seres humanos e às vezes a gente quer ter muito a nossa vida na nossa mão, né? No nosso controle. Que a gente controle. Às vezes a gente fala, Senhor, tome a minha vida, mas isso daqui não. Isso daqui deixa comigo. Senhor, eu entrego tudo, mas isso aqui pode deixar comigo. Mas o Senhor, Ele quer que nós consagramos a nossa vida a Ele e nos entregamos por completo a Ele. Precisamos decidir nos consagrar e entregar a nossa vida por completo nas mãos do Senhor. Às vezes nós sonhamos, né? Nós temos sonhos. E às vezes algum sonho nosso, ele não é realizado pelo Senhor. E aí muitas das vezes a gente, dá aquela balanceada, aquela balada. Mas o Senhor, Ele pede para que nós entregamos os nossos sonhos a Ele. E que os sonhos dele sejam também os nossos. Então que a gente decida entregar totalmente a nossa vida para o Senhor. E se consagrar ao Senhor. Consagração, ela é uma decisão. E que a gente precisa tomar essa decisão todos os dias. Escolher se consagrar todos os dias ao Senhor. O segundo ponto é a prática da obediência. Diz assim o versículo 8. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Consagração, ele não é um sentimento, é uma prática. A vida consagrada ao Senhor, ela revela a obediência ao Senhor. A obediência aos seus mandamentos, a obediência às suas ordenanças. E o ID, ele é uma ordenança do Senhor, que precisa ser cumprida. A nossa oração e a nossa meta é que a nossa pátria seja conquistada por Cristo, amém? Amém. Essa é a nossa oração, a nossa petição. E qual tem sido o nosso papel nesse desafio? Qual tem sido as nossas metas pessoais para que a nossa pátria seja conquistada por Cristo?
Essa igreja é uma igreja missionária. É uma igreja que abraça o campo missionário, abraça missões. E nós louvamos ao Senhor pela vida de cada um de vocês. E eu sei que essa igreja tem a meta de conquistar a pátria para Cristo. Vocês têm decidido isso. E vocês têm feito isso. E é lindo ver o trabalho que vocês estão fazendo. E conquistando aos poucos a nossa pátria para Cristo. O que Deus pede de nós é obediência simples, mesmo que pareça ser difícil. Ele pede algo simples para nós. A obediência é simples. Mas às vezes para a gente parece ser muito difícil, né? A obediência, ela é um estilo de vida. Que nós possamos ter essa prática de obedecer ao Senhor. A partir do momento que nós obedecemos ao Senhor, temos a obediência como estilo de vida, nós escolhemos nos consagrar ao Senhor, nós fazemos a vontade do Senhor para as nossas vidas e cumprimos os seus mandamentos e as suas ordenanças. E o terceiro ponto é a ação santificadora de Deus. E aí no finalzinho diz, né? No finalzinho do versículo 8 diz: eu sou o Senhor que os santifica. Deus é quem completa a obra. Ele nos purifica e nos capacita a viver santos. O Senhor, Ele prometeu estar conosco. E Ele nos santifica e Ele é quem completa a obra. O Senhor é quem nos capacita para cada dia nos aperfeiçoar e ter uma vida consagrada ao Senhor. A consagração nos conecta ao poder de Deus para impactar outras vidas. Quando nós somos consagrados ao Senhor, nós somos o reflexo de Cristo. Antes da gente evangelizar alguém, a pessoa precisa ver Cristo em nós. Nós precisamos ser a Bíblia que o mundo não lê. Nós precisamos trilhar o nosso caminho como pequenos cristos e ser testemunha do Senhor aqui na terra. Amém? Entreguem-se ao Senhor, que Ele fará o que você não consegue fazer sozinho. Quando nós nos entregamos ao Senhor, Ele completa a obra. E Ele faz aquilo que a gente não consegue fazer. A gente faz o nosso papel, pregar o Evangelho. E Ele faz o papel de converter os corações. Consagre-se ao Senhor. Consagrar ao Senhor é uma parceria entre a obediência e a ação de Deus. O Senhor chama: consagrem-se, e promete: eu vos santifico. Consagrar-se ao Senhor é uma chave para viver o ID do Senhor com autoridade. Quando consagramos a nossa vida ao Senhor, nada mais nos satisfaz, a não ser fazer a vontade daquele que nos enviou. Fazer a vontade do Senhor para as nossas vidas. O Senhor deseja que nós sejamos mensageiros da sua palavra aqui na terra e neste tempo. E nós cumprimos o ID quando nós falamos do Senhor numa fila de mercado. Sempre tem, né? Aquela pessoa que gosta de conversar na fila do mercado. Ali, quando a gente introduz Cristo nessa conversa, já estamos cumprindo o nosso ID. Quando os irmãos fazem o dia de viver lá no Chapadão com as crianças, vocês estão cumprindo o ID. Vocês estão cumprindo o ID do Senhor. Consagrem-se ao Senhor, que Ele nos santifica
nos capacita para cumprirmos esse chamado que Ele deu a cada um de nós. O Senhor nos chama para cumprir essa missão, conquistar a nossa pátria para Cristo. E quando nós oramos por missões, quando nós oramos por missionários, nós estamos também cumprindo a nossa missão. Quando nós ofertamos, quando nós abençoamos, evangelizamos, nós estamos cumprindo a missão do Senhor. A missão de conquistar a pátria para Cristo. É um desafio muito grande. É um desafio muito grande estar à frente dessa batalha. Porque a gente não está na porta do inferno, a gente está dentro. A gente está dentro do inferno, trazendo vidas, resgatando vidas do inferno para trazer para a maravilhosa luz do Senhor. E tem sido muito desafiador. E nós temos muitos desafios. Mas o Senhor tem nos capacitado. O Senhor tem nos abençoado. E nós estamos buscando nos consagrar para fazer a vontade daquele que nos enviou. Tem uma história, se eu não me engano, é 1 Crônicas, que diz sobre Davi, né, que quer comprar um terreno com Araúna, né? E aí Davi vai lá e pede esse terreno para comprar, porque Davi ele iria construir um holocausto, né, para o Senhor. E aí Araúna vai e fala para ele assim: o terreno é seu, tudo que está lá é seu, você pode ficar à vontade que tudo ali é seu. E Davi fala para ele assim: não, eu vou comprar esse terreno, porque eu vou construir um holocausto ao Senhor, e eu não posso entregar ao Senhor aquilo que é seu. Eu não quero entregar ao Senhor aquilo que não me custe nada. Nós precisamos entregar ao Senhor aquilo que é nosso e que nos custe. Que nós possamos ter uma vida entregue ao Senhor, consagrada ao Senhor, e que a gente cumpra a vontade do Senhor para a nossa vida. Amém? Queria orar por vocês. E eu queria orar pelas pessoas que ouviram essa mensagem hoje e entendem que precisam consagrar a sua vida ao Senhor. Eu quero orar pelas pessoas que entendem que precisam entregar a sua vida por completo a Ele. Que precisa viver uma vida segundo a vontade do Senhor. Queria orar também por aqueles que entendem a vocação do Senhor na sua vida e não sabem por onde começar, não sabem o que fazer. Uma vez eu ouvi uma frase, o pastor Rafael, o nosso antigo coordenador, ele disse assim: o vocacionado, quando ele não vive a sua vida de vocação, ele vive a vida toda frustrada. O vocacionado, ele precisa viver a sua vida de vocação ao Senhor. É desafiador, é difícil, mas é um privilégio fazer a vontade do Senhor para a nossa vida e entender que nós estamos no centro da vontade dEle. Então eu queria orar nesse momento. Você que entendeu que precisa se consagrar ao Senhor, peço para que você coloque a mão no seu coração. Eu sou a primeira a colocar. Pai, nós estamos aqui rendidas aos teus pés. Grato, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por tudo que o Senhor há de
exercer, fazer a tua vontade. Eis-nos aqui, Jesus. Que toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao Senhor. E que a nossa vida seja uma vida rendida totalmente aos seus pés. Te entregue ao Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai, por este momento. E obrigada, Senhor, pelo privilégio de fazer parte da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos muitos desafios, né? Como foi dito. E um deles também é a contratação dos nossos missionários. Os nossos missionários têm fases, né? Primeiro é o radical, a gente entra como radical. E aí o período do radical é um período voluntário. E depois nós precisamos passar para missionários em formação. E para isso, mais do que nunca, nós precisamos da ajuda dos irmãos. E eu acredito que os irmãos já conheçam, que é o Programa de Parceria Missionária, que é o PAM. E os irmãos, se estiverem dispostos a nos ajudar nessa parceria, eu vou estar ali fora com esse papelzinho aqui, ó. E os irmãos podem me procurar e abençoar esse projeto que tanto tem alcançado vidas e abençoar a vida dos missionários para que esses desafios sejam cumpridos. Amém? Posso contar com vocês? Amém. Muito obrigada pela oportunidade. Pastor? Obrigado, Vitória. Nós vamos orar pela sua vida. Estenda a sua mão direita sobre a vida da Vitória. Estar ali é um grande desafio, mas Deus com certeza tem te usado e continuará te usando para a glória dele. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado vitória para a vitória. O Senhor tem dado a ela alegria de ver vidas sendo transformadas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Continue, ó Deus, dando sempre esta alegria à tua filha, a continuar pregando a tua palavra, a amar as pessoas e a ver, ó Deus, muitos frutos diante de toda esta semeadura. Abençoe, ó Deus, a nossa junta de missões nacionais nesta campanha para que as igrejas batistas do Brasil tenham essa sensibilidade e esse amor em contribuir e participar. Obrigado por esta igreja, Senhor, sempre tendo esta visão missionária. Obrigado pela vida do irmão Ricardo, ó Deus, e toda a equipe de missões. Eu te agradeço e peço a bênção do Senhor, em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Muito obrigado, querida. Deus abençoe. Nós vamos adorar ao Senhor encerrando este culto nesta manhã. Lembrando que hoje à noite nós teremos a celebração da Ceia do Senhor. E à noite estarei falando, se Deus permitir,